Olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que mais me mandam lá no meu Instagram. João, IRB vai quebrar? IRB vai a zero? IRB vai voltar aos 30? Vou responder essa pergunta, tá? Mas antes de respondê-la, eu quero contar um pouco sobre a história e o que aconteceu para o IRB chegar onde chegou. Chegar a ter que fazer uma captação a R$1 e a ação dela despencar, como aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal, é só você procurar, eu vou colocar um card para vocês terem acesso mais rápido a esse vídeo. No dia da captação, no dia que vazou a informação, teve a notícia de que aí o IRB possivelmente ia fazer uma captação a R$1 e ia diluir seus acionistas. Fiz um vídeo, gravei um vídeo, tá? Assiste lá se você é acionista do IRB. Dá uma olhada, vale muito a pena. E eu quero conversar com você sobre essa empresa, tá? Tudo sobre tudo que aconteceu, o que tá para acontecer, o que a gente tem que ficar de olho no IRB, tá certo? Antes de começar, se você não conheceu o canal, seja bem-vindo ao canal Status Invest. Eu tenho tocado esse canal aqui com muito amor e carinho a todos os investidores, tentando trazer o máximo conteúdo de qualidade para todos vocês. Se inscreva e faça parte disso. Deixa um like, esse vídeo não custa nada, é só ali clicar no like, também ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas, levar educação financeira de verdade para mais pessoas. Deixa nos comentários o que você acha sobre IRB. Críticas e feedbacks também, tá? Para começar, o que aconteceu com o IRB para ele se tornar o que ele se tornou? O IRB basicamente é uma resseguradora, ela faz seguros para seguradoras, basicamente, tá? E tudo andava muito bem, IRB era o queridinho do mercado, tá? Todo mundo gostava da empresa, ela tinha uma elevada rentabilidade, elevados retornos, lucros crescentes, era muito lindo tudo isso, né? A gente teve a Esquadra descobrindo que tudo aquilo era uma fraude. A Esquadra ela largou uma carta que ficou reconhecida por todo o mercado, a carta da Esquadra sobre o IRB, onde eles dissecaram tudo sobre a tese. Eles compararam o IRB com concorrentes, pediram opinião de pessoas do mercado, conversaram com especialistas no setor e viram que aqueles números eram impossíveis de serem alcançados. E com isso, começou-se a descobrir vários podres dentro da empresa, tá? E para tentar corrigir esse tipo de coisa, teve até a questão de dizerem que o Warren Buffett era um investidor de IRB, que na realidade não era. E aí a coisa começou a piorar. Teve uma queda da reputação gigantesca do IRB e fez ela chegar onde ela chegou. Não só uma queda da reputação, mas também aconteceram efeitos não recorrentes, como quebras de safras consecutivas. Isso acabou por impactar negativamente os resultados da companhia, acabou por fazer com que o IRB apresentasse prejuízos e prejudicar toda a empresa, tá certo? E aí vocês podem perguntar, pô João, como é que funciona uma fraude? Vou tentar simplificar para vocês entenderem o que aconteceu no IRB e como foi possível fazer isso. Simplificadamente falando, o que acontece? Digamos que eu vou ter um carro segurado e aí para você vender o meu seguro, você tem que calcular qual que é a probabilidade de eu bater esse carro. Eu tenho 25 anos e dada a minha idade, dado quanto que eu ando, dada a cidade que eu tô, existe uma probabilidade de eu bater o meu carro. Digamos que eu tenho um carro de R$100 mil, tá? E a probabilidade de eu bater esse carro é de 1%. Perfeito, então 1% de 100 mil são R$1.000. Se eu pago um seguro de R$2.000, a companhia ela precisaria provisionar, tá? Deixar como custo 1% do valor total do carro, que seriam R$1.000. Isso entra como custo. E aí o restante poderia se transformar em lucro, tá? O que o IRB fazia? Basicamente, ele dizia que a probabilidade de eu bater o carro não era 1%, era 0,5%. E o que acontece nisso? Em vez de eu provisionar 1.000, eu estou provisionando 500. E aí meu lucro aumenta. E a companhia consegue apresentar uma rentabilidade muito maior. Rentabilidade nada mais é do que lucro líquido por patrimônio líquido. Se o meu lucro líquido aumenta, o meu ROI aumenta. E basicamente acontecia isso. E aí veio a fraude, e além da fraude veio uma questão de não recorrente. Aconteceram efeitos de cauda longa. João, o que são efeitos de cauda longa? Eu sempre ouço falar, mas nunca sei. Efeitos de cauda longa são aqueles efeitos que têm uma probabilidade minúscula de acontecer. Por exemplo, uma pandemia. Uma pandemia tem a chance de 1 em 100 de acontecer, né? 1%. O IRB, se ele fosse fazer o cálculo, ele estaria dizendo que a probabilidade seria 0,5, 0,1, que é muito menor que a probabilidade real de acontecer. E aí a gente teve 2 quebras de safra praticamente consecutivas que impactaram o balanço da companhia e fez
ela começar a ter prejuízo, começar a ter dificuldade na sua operação. Ótimo, até aqui tudo bem entendido, a companhia teve uma fraude, ela subestimava as probabilidades de acontecer o risco, de se concretizarem os riscos, se concretizarem os sinistros. Além disso, teve um efeito com uma pequeníssima probabilidade de acontecer, efeito de cauda longa, que foram as quebras de safra, e isso fez com que a companhia desse prejuízo. E o que acontece com esse prejuízo? Basicamente, para se operar seguros, é preciso ter um mínimo capital regulatório. Então você tem que ter um mínimo capital para poder operar seguros. Isso é regulado, isso é cobrado. Se você baixa desse capital, você fica desenquadrado e você não pode mais operar seguros. Qual que é o problema? O IRB começou a ter prejuízos, desembolsar a caixa e esse capital que ela tinha começou a diminuir, tá certo? Trouxe alguns dados para vocês terem uma ideia. Em 2021, setembro de 2021, o mínimo capital regulatório, o IRB ele tinha 43% acima disso, ou seja, ele tinha 143% do mínimo capital regulatório. Dado toda a questão de prejuízos, etc., em dezembro de 2021, ele estava com 6% apenas acima do mínimo capital regulatório. Em março de 2021, isso caiu para 5% acima. Mês após mês, a companhia começou a apresentar prejuízos. Em maio, por exemplo, ela apresentou prejuízo e com isso, o capital dela, o patrimônio dela, estava ficando abaixo do mínimo capital regulatório, ia ficar desenquadrada, né? E o que acontece, João? Para a companhia conseguir levantar capital, ou ela gera caixa, e aí a gente pode simplificar isso por ter lucro, ou ela pede dinheiro para os seus acionistas. Como ela não estava conseguindo gerar lucro, ela teve que pedir dinheiro para os seus acionistas em forma de follow-on. Como é que funciona um follow-on, João? Basicamente, ela emite ações, vende essas ações para os seus acionistas compram essas ações, ela pega o dinheiro das ações e coloca em caixa. É isso que acontece, tá? A companhia emitiu aproximadamente 1,2 bilhão de ações e cada ação foi negociada a R$1, ou seja, ela levantou 1,2 bilhão de reais, tá? E esse valor entrou no caixa para ajudar nessa questão do mínimo regulatório. Quais são outras consequências disso? Você tem uma diluição da sua base gigantesca. O que eu estou querendo falar com isso? O IRB tinha 1,2 bi de ações, ele foi para 2,4 bi de ações. Quando a gente pega o lucro líquido por ação, que é um indicador extremamente importante, que eu gosto muito, se o lucro da companhia mantiver constante, só por essa diluição da base, lucro líquido, lucro por ação, basicamente é lucro líquido dividido pelo número de ações. Se o seu número de ações dobrou, o lucro por ação diminuiu pela metade. E é isso que deve acontecer com o IRB. Ela deve apresentar um lucro por ação muito menor do que ela apresentou no passado, tá? Eu acho dificílimo aí o IRB voltar a negociar R$30, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho muito difícil a gente ver o IRB negociando aos preços que ele negociava anteriormente. A competição está muito acirrada, os competidores estão muito estruturados e o IRB acabou que grande parte desse tempo, em vez de crescer, reestruturar para bater de frente com a competição, teve muito problema interno para resolver. E isso acaba dificultando a vida da companhia. Se a companhia não conseguir gerar caixa, não conseguir ter lucro nas suas operações, ela possivelmente nos próximos anos pode fazer uma nova chamada de follow-on para poder conseguir captar dinheiro para conseguir manter a sua operação, tá? E isso pode destruir mais uma vez o dinheiro, o valor para seus acionistas. Então acaba que o seu valor patrimonial cai muito, tanto por conta de distribuição de valor por conta do lucro, quanto pela diluição, tá? A minha grande preocupação é, o IRB vai conseguir se manter com esse follow-on ou vão ter outros? Haverão outros? Essa é a grande questão. E quanto que isso pode diluir seus acionistas? Quanto de valor isso pode destruir? É isso que fica para a tese de IRB. Quero saber se você confia ou não na empresa, deixa nos comentários. Me segue lá no Instagram, @joão.daronco, e me manda a sua feedback, crítica e a resposta. O que você acha? Me manda a sua opinião, quero saber, tá bem? Se inscreva no canal e um forte abraço a todos.